Fala, seu Kleber Lima, seja muito bem-vindo ao Solta o Verbo. Para nós é uma honra ter você aqui. Gente, eu vou falar brevemente, depois você vai se explicar aí pro pessoal. O Kleber, ele é psicólogo, pastor, né? Ele apresenta também um programa aqui na Rádio Transmundial, que inclusive nós estamos estreando os novos estúdios da Rádio Transmundial. Kleber, seja muito bem-vindo aí. É uma honra ter você aí com a gente aí. Super abraço para vocês, casal querido, uma alegria para mim, viu? Uma honra mesmo. Acho que a palavra melhor para esse momento é essa mesmo, de estar presente aqui no Solta o Verbo e estreando esse espaço bacana, hein? Bacana, Você vê que né? muito Tá legal. né? Tá lindo, Tô né? super feliz com esse tempo, com essa oportunidade. Espero ser útil também aqui no nosso bate-papo. Que Legal. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre um assunto bastante tocante, né? Que é a depressão. Eu confesso que eu tenho até muito temor, assim, de falar sobre depressão, sabe? Eu tenho até medo, assim, de falar alguma coisa errada e eu fico, assim, até um pouco nervosa sobre esse tema, porque eu acho que é algo muito pessoal que toca muito a nossa alma, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre depressão, porque até a gente conversando antes um pouquinho, você falou que a nossa geração é uma geração deprimida, né? Exatamente. Uma sensação de derrota, né? Na alma da nossa geração. É uma coisa muito impressionante e ao mesmo tempo triste, né? Porque a gente vive um tempo de frases como viva o seu sonho, vá atrás do que você quer, etc e tal, e aí, por outro lado, vemos muitas pessoas dizendo eu não consigo, a vida é uma porcaria para mim, dá certo para o meu vizinho, dá certo para todo mundo, só que para mim não. E esse e outros fatores que a gente vai explorar melhor depois, ajudam a compor esta geração depressiva que tem experimentado essa dor na alma, né, tão forte. E é muito triste, viu, Larissa, porque muitas pessoas ainda no nosso tempo acham que isso é uma bobagemzinha, não é? É um negócio que não tem nada a ver. Eu fico triste ver pessoas até esclarecidas dizendo o seguinte: para mim, depressão se resolve com um bom dia de trabalho. Imagina alguém que pega no pesado mesmo, que tem Pegar tempo numa de ficar... enxada, né? pegar numa enxada, vai ter tempo para ficar deprimido. Eu até compreendo o que essa pessoa está querendo dizer, né? Mas revela um desconhecimento muito grande do que significa, de como isso começa, de como, onde isso pode terminar, e todo esse problema que a gente vê com um transtorno deste nível, né? Desse naipe que é um transtorno depressivo. Ô Kleber, deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente se aprofundar mais. Uhum. Como que começou assim o teu fascínio pela psicologia? De onde que você começou a pensar, né, da ideia de estudar isso? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com gente. Né? Legal. Tempo que eu fiz psicologia, eu era bancário, né? Fazia faculdade Olha só. e mais uma parte do dia eu trabalhava no banco. E era tão engraçado, rapaz, porque os meus colegas bancários brigavam porque ninguém queria ir para o balcão para atender as pessoas, né? E eu não queria ficar exatamente naquela parte lá, fazendo burocrática. Se me desse o balcão, para mim era glória, né? Porque falar, conversar, sempre foi uma coisa mais tranquila para mim. Na escola, por exemplo, a briga já era, ninguém queria apresentar os trabalhos, né? Então, Nossa, pessoal, eu faço o trabalho e você apresenta. Pô, para mim era tranquilo. Eu conheço alguém que era igualzinho. Nossa, eu sou igualzinha, igualzinha. Então... Até hoje eu tenho dificuldade para escrever mais trabalho, né? Até ano passado, o professor meu, eu falei, olha, por favor, me deixa eu gravar um vídeo explicando a matéria. Eu explico tudo da matéria para você, mas não me deixa escrever um trabalho, por favor. Daí ele deixou. Aí eu peguei, fiz um vídeo, mandei para ele, consegui ir para a lousa, sabe aquele negócio que todo mundo tem medo, né? Sim, vem aqui, você aqui. Nossa, eu amava pra mim, também. Isso era glória, né? Então, cuidar de gente, ouvir pessoas, né? Sempre foi uma coisa legal para mim. Você já falou, eu sou pastor, né? E eu queria ser pastor desde a minha adolescência, por causa da minha experiência com Deus. Assim, foi muito forte e eu queria que isso fosse real para mim. E aí meus pais, não, você vai precisar fazer uma faculdade antes. Eu falei, então psicologia. Meu pai era advogado também, né? E ele falava, então filho, vai ser advogado, é uma profissão mais consolidada, tal, acho que te dá mais chances de escolhas. Mas eu queria, não, pai, eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar com pessoas. Então um pouco disso, do fascínio, tem a ver com isso. E eu fiz o curso de psicologia
pensando nas possibilidades que isso me trazer, mas com muita satisfação, né? De Legal. trabalhar tanto. A psicologia ela abre uma série de leques, né? Trabalhar Sim. no RH, trabalhar em escola, trabalhar em hospital, eu gostava de todos, né? Mas a clínica me dá mais oportunidade desse contato próximo, que é uma coisa Sim. que para mim é bem É satisfatória. tão precioso, né? Ô, Kleber, e depois, agora ainda estamos vivendo a pandemia, né? Uhum. Mas a pandemia, assim, aumentou drasticamente, né? A depressão, a ansiedade, né? Mas você também já falou que já vem de uma geração deprimida, né? Uhum. Por que tu acha, assim, que a gente tá vivendo essa geração tão deprimida, ainda mais a pandemia ressaltou ainda mais isso, né? A pandemia acentuou muito todos esses medos, essas interrogações da alma, né, humana, né? Então a pandemia trouxe essa percepção da morte muito para perto da gente. Então Né? você abria, você precisava ficar em casa, né? Sim. Maior parte, né, das pessoas não tinha opção de não ficar em casa, né? Salvo Sim. alguns profissionais que tinham que sair mesmo. Mas quem pôde ficar, ficou. E aí você então ia na rede social. Era um tal de meu tio morreu, meu pai, meu filho, meu não sei o que tal. Tudo isso traz a morte. Todos nós sabemos que um dia nosso cronômetro Sim. aqui vai zerar. Sim. A Todo única mundo sabe. certeza que temos é da morte. Exatamente. Cronômetro, uma hora, a sua senha chega. Todo mundo tem A fila invisível. exatamente. Só que uma coisa é você saber que um dia vai chegar. Outra coisa é saber que você tá com esse negócio perto. Tá aqui, olha, o seu vizinho, olha, o fulano. Então, isso tudo acentua estes medos, né? Uma das coisas que acontece conosco e que a gente tem muita dificuldade de lidar são com os medos da alma, né? São com os medos do coração. A pandemia trouxe isso para perto, né? Para mais perto. Sim. E então acentuou. Houve um crescimento exponencial, né? Boa parte dos psicólogos que eu conheço não tinham mais horário disponíveis. Caramba. Aumentou muito o trabalho de vocês, né? Muito. Até pelo fato de poder atender remotamente, Sim. né? Porque não tinha outra opção, não Sim, dava para ir para sim. consultório. Então, eu me lembro de chegar no momento que eu estava atendendo pessoas do Japão, da Espanha, Sério? dos Estados Unidos. Por quê? Olha só. Você atender remotamente é a mesma coisa de você atender uma pessoa que está aqui do lado, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar, Sim, né? sim. Então, vinha pedidos de todo lugar. Por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, isso foi muito acentuado. E eu ouvia de colegas terapeutas o mesmo tipo de relato. Assim, todo mundo dizendo, olha, está muito forte. E a gente observava mesmo o sofrimento emocional de tantas pessoas, né? O luto muito presente, né? Muito presente. Agora, fora isso, você tem questões que são pessoais, né? Mas mesmo sendo pessoais, elas são em escala geracional. Eu não tenho tanta informação ainda sobre outras gerações, mas eu realmente acredito que na história a nossa geração é a que tem o maior contingente de pessoas deprimidas, de histórico de depressão, né? Por uma série de fatores. Mas trazendo essa lente um pouco mais para o aspecto pessoal, o que acontece com a depressão? Primeiro, eu preciso entender que depressão é uma angústia sem causa aparente. Uma pessoa que perde uma pessoa querida, né, e fica ali aquela semana, aquele mês chorando e tal, ela não está deprimida, ela está de luto, Sim. Sim. né? Aquele sentimento de tristeza, de saudade, parece que você foi amputado uma parte do seu corpo. Aquela dor tem nome, digamos assim. Sim. Aquela dor tem nome. Já para um deprimido, não. Ele tem um estado de angústia que ele não sabe muito de onde é. Por que ele está assim? Né? Por que ela está E é assim? desesperador isso, Exatamente, né? isso é desesperador. Então, de uma maneira simples até, a gente pode definir que é uma angústia sem causa aparente. Mas nós sabemos que essas dores emocionais, elas estão ali presentes, né? E quase sempre elas têm um vetor que dispara. Que vetor é esse que dispara? É algo chamado injustiça. Né? Injustiça. Nossa. São as injustiças que são Faz sentido. guardadas no coração. Então, o que nós temos em primeiro lugar? Uma formulação aí nesse processo de consolidação da depressão, de que este vetor
ele alcança o coração e fere o coração. Então, eu não sei o que fazer com isso. Tá? Eu não sei Eu o não que tenho fazer. controle disso, né? Exatamente, eu não tenho controle. Uhum. Né? Aquilo está guardado no meu coração. Aliás, às vezes eu não tenho nem a percepção daquela injustiça. Eu não me Sim. lembro que ela aconteceu. Então ficou Nossa. só a sensação. O fato eu não me lembro. Nossa, que Por exemplo, uma loucura. criança que tem uma experiência de dor emocional muito forte, há uma chance grande que ela não venha a se lembrar disso. Mas ela tem uma Porque sensação. bloqueia, né? Exatamente. Quem pode se lembrar, por exemplo, de uma experiência de ter sido rejeitado no ventre da mãe? Ninguém lembra disso. Objetivamente, ninguém lembra. Sim, sim. Mas há uma sensação, Sim. não é? Que Sim. ficou presente ali. Então, o fato foi embora, mas a sensação está ali. Então, aquele processo, ele vai e ele fere o coração. Né? Ele fere o coração. Sim. E aí, o passo seguinte é essa mente, porque a nossa mente, ela sempre trabalha para socorrer o coração. Entendi. Entendeu? Então, a mente, ela quer ajudar. Que legal. Como é que ela quer ajudar? Ela quer buscar razões. Por que isso aconteceu? Mas eu não entendo por que está. Então, ela busca razões. Ao mesmo tempo, ela está atrás de soluções. Tá, então vamos fazer o seguinte. Né? Então, a mente, ela vai atrás de alternativas. Uhum. Quando ela não consegue também essa resposta para o coração, o que acontece com ela? Ela entra no modo inquietação. Aquela Sim. mente inquieta, né? Aquela mente que está sempre... Aí, o que nós Uhum. temos aí? Nós temos um outro transtorno associado, que é a ansiedade. Uhum. Sim. Estão muito ligados os Então, dois. são né? muito... tem uma interface grande entre os dois, né? Uhum. Então, essa mente inquieta, ela está demonstrando essa questão Uhum. da depressão. Agora, a depressão, ela evolui, né? E ela se caracteriza, digamos, classicamente, quando eu jogo a toalha. Às vezes eu estou em luta no meu coração, Eu sabe? ia mesmo fazer essa pergunta. Eu estou em luta, a vida não está legal, aconteceu aquele fato, aquele negócio, a injustiça, a minha mente. Mas chega um momento que eu digo, não aguento mais, eu jogo a toalha. Aí sim, Aí sim vem a você tem o depressão. quadro depressivo. É aquela hora que a entendi. pessoa diz, não quero mais comer, não quero Sim. dormir, não quero nada. Que loucura, né? Então, é aquela hora que ela paralisa. Então, a partir daí, claro que isso tem graduações, né? Sim, Uhum. sim. Mas, efetivamente, é quando começa o transtorno Sim. depressivo propriamente dito. Em 2019, eu passei por síndrome do pânico, né? Uhum. Era muito doido, assim, porque eu tinha várias palpitações no peito, e como eu já tive vários casos de infarto na minha família, eu achava que eu estava Uau. infartando, né? Aí o Eric me levava pra UPA e não sei o quê, chegava lá, eu, tipo, fiz eletro, um monte de coisa, não achava nada. Uhum. Aí fui diagnosticada com síndrome do pânico, né? E pra mim foi uma loucura, assim. Uhum. E aí eu lembro que depois eu comecei a ficar muito depressiva. Só que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito, né, muito pra cima, muito a sanguínea e não sei o quê. Mas muito inquieta, né? Carregava muita ansiedade, assim. Aí depois também que eu fui entender o quanto a ansiedade tá ligado com a depressão, né? Isso. E era muito estranho, claro, porque, tipo assim... Claro que eu conseguia ver que tinha várias coisas que estavam me fazendo mal naquela época. Mas muitas vezes não era algo específico, como tu falou. Eu simplesmente acordei um dia Uhum. e, tipo, o mundo tava em preto e branco, sabe? Foi simples, é isso. E aí, eu já escutei, tipo, as pessoas falando que realmente o mundo ficava preto e branco, mas eu nunca senti isso tão forte pra mim, sabe? Eu simplesmente parei de ver sentido, sabe? Ah, meu, cara, não faz sentido essa vida. Não faz sentido a minha vida. Esse negócio aqui também não faz sentido. Isso aqui também não faz sentido. E eu comecei a questionar tantas coisas, assim, eu não conseguia ver mais sentido em nada, assim. Aí, quando eu percebia, tudo eu tava achando ruim, sabe? Isso que era... Até hoje eu fico pensando, não, será que foi isso que me deixou depressiva? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? Mas agora você falando, até consegui perceber melhor. Era um conjunto de coisas, mas que, ao mesmo tempo, eu não conseguia enxergar o que era, mas também não era. É uma confusão mental também, eu acho, né? Sim. E esse negócio da injustiça que tu falou, eu me identifiquei muito, porque na época, nossa, era muito assim, eu só conseguia pensar em injustiça, as injustiças do mundo. Assim, eu ficava assim perplexa de ver toda a injustiça que havia no mundo, a maldade do ser humano, injustiças na minha família, injustiça em várias questões. E eu pegava tanto aquela dor pra mim, sabe? Eu não conseguia mais, assim, às vezes até focar na minha vida. Eu só pegava todas as dores do mundo
E de tanto pensar nas injustiças, eu ficava muito depressiva. Uhum. Nossa, Exatamente, porque isso provavelmente doía lá dentro do seu coração, Uhum. experiências mesmo que aparentemente externas, né? Mas Sim, elas impactavam você, de uma maneira bem pessoal. Por quê? Aquilo, sim. na verdade, a injustiça, eu gosto de pensar nela como se fosse um espinho. Imagina um espinho de uma rosa que você Uhum. quebra lá e engole aquele negócio, né? Imagina, deve ser uma coisa horrível. Você engolir, ela sai Oxe. furando você lá por dentro. Mas em algum momento ela encaixa lá e fica lá, né? Tá lá. Você não Aham. lembra. Isso aconteceu quando você tinha 5 anos, quando tinha 8, tinha 10, não lembra. Só que um determinado movimento que você fez, aquele espinho que está lá, mexeu lá e Hum. tocou. Então, é a injustiça, então, que parece. Você diz, mas o que isso Sim, aqui tem a ver com isso aqui? Tem sim, porque são sim, aspectos na nossa vida, lá no nosso coração, que não foram drenados. Esse coração não foi emocionalmente drenado, então tá lá aquele sim, negócio lá que está complicando a nossa vida do ponto de vista emocional. E sim. nesses últimos tempos, assim, você percebe algum padrão, assim, que se repete nos atendimentos? Por exemplo, assim, eu percebo que muita gente tem depressão por conta desse fator aqui. Tem algum fator, assim, que ele é mais relevante, que ele se destaca mais no meio dessa procura, assim? Então, eu acredito que as maiores dores da vida são as dores familiares, Família, Uhum. né? né? Nossa, demais. Então, eu ouço muito isso. Eu não posso acreditar que meu pai não me ame. Não posso acreditar que a minha mãe não quer o meu bem. Como é que é isso? Né? Nossa. Mesmo que você tenha a mãe dizendo, mas eu Sim, amo meu filho, eu amo minha filha, mas ela não acredita nisso. Aí a gente entra em outras, né, sim, sim. questões, porque essa comunicação emocional dessa família tá problemática. Né? Uhum. Mas, focando na sua pergunta, essa questão de base afetiva mesmo. Né? Uhum. Não sou amado. Não Que é uma sou amado. base, né? Isso é muito comum. Um segundo aspecto tem a ver com a questão do sentimento de desvalorização pessoal. Nós vivemos num mundo que a marca da competitividade tem sido impressa cada vez mais. Nossa. Ok, então você Demais. Ainda mais entrou. com as redes sociais, né? Exatamente. Então você entrou na melhor faculdade da sua cidade. Todo mundo, sua família está super feliz, fala: nossa, aquela faculdade é demais. Tá, então você vai para a classe. Mas aí na classe não basta apenas fazer parte daquela faculdade. Você precisa ser, então, estar lá no top 3 dos alunos que são os melhores. Uhum. Uhum. Então, quem é o 3 diz, mas por que eu não sou um? Né? E assim vai. Mas quem é o principal aluno daquela faculdade, há toda uma estrutura dizendo para ele o seguinte: o que adianta você ser o principal aluno da sua classe, da sua faculdade, se a outra faculdade que tem um aluno melhor do que você? Nossa. Essa questão da competição, ela está muito presente nos nossos dias. Então, uma sensação de desvalor muito forte. Uhum. Eu não tenho valor. Né? Eu não tenho valor. Sim. E aí você começa a se autodesprezar também, né? Autodesprezar. O que é isso? Onde é que isso vai levar a gente? Na autorrejeição. Minha vida é uma porcaria, minha vida é não sei o quê, tudo que eu faço dá errado. Então, Nossa. eu me rejeito. Nem é o outro. Chega num ponto em que eu estou me rejeitando. Então, isso é muito presente Sim. no consultório, né? Essa questão ligada. Aí você tem outros aspectos, a questão do pertencimento, né? Isso é Hum. muito. Eu não me reconheço nesse lugar. Eu chego no encontro de família, estão lá meus primos, mas parece que ninguém quer falar comigo, as pessoas não querem. Então, isso é Uhum. outro tema. E, citando mais a questão da autoridade, né? Essa relação difícil com a autoridade é sempre uma coisa também muito presente. Porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o quê, eu fui para a escola e o professor. Uhum. Então, são temáticas muito comuns, né, Uhum. na dinâmica do consultório, são dores emocionais, né, que estão muitas vezes presentes e que as pessoas nem sempre conseguem lidar com elas bem, de Uhum. forma saudável. E como tu falou, né, que existem vários estágios da depressão, né? Uhum. Como que você consegue, então, diagnosticar, não, essa pessoa aqui está passando por uma tristeza muito profunda ou não, agora ela realmente está em depressão? E quais são assim, os graus de depressão, assim? Hoje, os estudos têm sido muito interessantes e cada vez mais ricos nessa área, né? Então, já se concebe a ideia de que a depressão, que antigamente era só aquela
aquela coisa que não tinha nada a ver, é só Aham. um chilique, só... Bom, não, hoje está catalogado, o transtorno depressivo, ele faz parte de um pacote maior chamado transtornos de humor, Uhum. não é? Hum. Então, há alterações que a gente então vai identificar. Hoje, você tem os códigos, tem o Código de Saúde Mental, inclusive, que vai trazer toda essa caracterização. Agora, os estágios, eles estão muito ligados a esta paralisação que o Uhum. transtorno vai produzir. Então, a pessoa que está num grau já no pico aqui, ela vai ficar completamente paralisada mesmo. Então, ela é aquela pessoa que está num grau severo. Então, você tem, o que você tem? Você tem graus, basicamente aqueles três, um grau leve, Uhum. moderado e severo, né? O leve, ele está lidando com aquela dor, ele está lutando contra ela, Uhum. ele já está num Uhum. quadro depressivo, aquele negócio está ali, né? A vida já está preto e branco para ela, mas ela sabe que tem que cuidar do filho pequeno, sabe que Uhum. não tem jeito, tem que ir para a faculdade, tem que Uhum. trabalhar, e ela vai lidando, e aquele estado de angústia está muito presente. Ela tem algumas alterações, às vezes não consegue dormir à noite, é um dos sintomas, a alteração do sono, a alteração do próprio humor, né, porque faz parte, Uhum. alteração do apetite, está comendo exageradamente ou simplesmente parou de comer, né? Uhum. Sim. Então, esses sintomas estão presentes. Agora, quando ela passa para um grau moderado, provavelmente isso já vai tá impactando os relacionamentos dela, ela não quer sair, então as amigas chamam, e aí, vamos sair, não sei o quê. Uhum. Não, eu não quero, eu Ela estou se mal. entrega Ela já mais. está se entregando. Ela até vai pro trabalho, mas ela vai pro trabalho, não fala com ninguém, Com volta ninguém. pra casa, fica na Pessoalmente, dela. exatamente. Falou: "Ó, eu sento na minha baia de trabalho lá, falo bom Uhum. dia e tchau na hora de ir embora, mas eu não quero papo com ninguém". Quero só chegar em casa, ficar debaixo da Exatamente, coberta Uhum. e ver série, exatamente, né. tá. Agora o grau severo, aí ela Nossa, não quer tomar banho mais, ela não quer sair de casa, que né, loucura. ela está falando provavelmente em ideação suicida, que é a ideia Uhum. de: "Eu vou acabar com a minha vida", então, é nesse grau. E aí não tem jeito, as intervenções precisam ser também medicamentosas nesse Sim, estágio. Na sim. Sim. verdade, até um pouco antes, É. para evitar chegar nesse estágio severo. Agora que tu falou isso, eu fiquei pensando, né, eu creio que a depressão, ela pode acontecer com qualquer pessoa, né. Uhum. Mas tu percebe que há talvez uma classe social, pessoas de tal nicho, etcétera, que tem mais uma tendência, assim? Em primeiro lugar, existe fatores de hereditariedade, né. É. É, A gente assim, até ia perguntar se tem algo a ver com algo biológico também? Tem como sim, ser algo genético? hoje uma expressão que é usada, às vezes, nos textos é da nossa arquitetura psicoemocional, nossa Aham. estrutura. Cada um de nós tem a sua. Algumas podem ser mais propensas a um desenvolvimento de um transtorno depressivo, outras menos, né. A maneira como a nossa mente funciona, o nosso neurofuncionamento, né, tudo isso é pessoal, né. Você pode ter 2 irmãos gêmeos, um ter uma característica mais para um lado, outra mais para o Uhum. outro, um ter Sim. mais disposição para desenvolver um transtorno depressivo e outro menos, né. Uhum. Dá para a gente pensar no seguinte: o corpo da gente, ele tem características muito próprias. Você pode, voltando aos gêmeos, um pode ter enxaqueca e o outro não. Uhum. Um pode ter gastrite e o outro não, Uhum. né. Então existem aí componentes que são muito pessoais, que Mas como são que isso passa pela genética? Eu nunca consegui, tipo, entender bem, assim, como que pode eles alterar na genética, assim, a então, depressão, é sabe? muito comum, por exemplo, que a pessoa tem um histórico. Então você vai Uhum. uma pessoa que vem no meu consultório, eu vou perguntar: "Você tem histórico na família?" "Tem". Uhum. Meu pai era muito deprimido", né. "Ah, eu me lembro Mas é que". mais uma genética, tipo assim, biológica, química, ou é mais, tipo assim, porque ela foi criada naquela casa, daquele jeito, ela se apegou àquele modo de viver, agora ela vive do mesmo modo que ela foi ensinada a viver, Então sabe? vamos lá, tem todos os fatores, tem o aspecto orgânico, Uhum. orgânico, que passa mesmo, que cada um de nós tem uma herança Uhum. orgânica, e com isso a gente vai colocar nessa gavetinha aí, nós vamos colocar aspectos hormonais, Uhum. tá certo? Uhum. Então, por exemplo, funcionamento da tireoide. Quando uma pessoa me procura, eu vou sugerir para ela uma série de exames clínicos, que é o médico que vai Uhum. fazer. E provavelmente o médico vai pedir exames de tireoide. Por quê? Sim. Às vezes o mau funcionamento
da tireoide pode estar gerando uma depressão nela, que é uma depressão endógena. Não Sim. tem a ver com o fato de que foi demitido, não é uma Sim. angústia de natureza psicoemocional. Às vezes o organismo dela está fora do lugar, entendeu? Uhum. Sim. E aí resolveu, tomou a questão da tireoide, pum, resolveu. Eu Depois até rolou. já vi pessoas, né, que foram tratadas assim com anos com remédio de depressão, né? E aí foram depois descobrir que tinha hipotireoidismo. Aí começar a tratar a tireoide, aí melhorou. Então, E aí percebeu que todos esses anos, assim, não era tanto sobre o remédio de depressão, mas era mais a tireoide, né? tá. Então você tem os aspectos orgânicos, né? Vamos colocar. Você tem a questão psicoemocional, que tem, eu vou até chamar de neuropsicoemocional, parte neurológica, a parte psíquica tem a ver com a mente de cada um de nós, como a nossa mente se organiza, e a parte emocional, como é que nós lidamos com as nossas Uhum. dores. Percebe que é uma Sim. sincronia que pode, Sim. que ela é complexa. Agora, você falou de uma coisa importante, a maneira como essa pessoa foi educada. Às vezes eu tenho na minha dinâmica familiar um tipo de comportamento que vai modelando a família. Vamos pensar aqui, criar uma imagem, né? Vamos imaginar que o nosso vovô lá atrás fosse uma pessoa que, quando fosse contrariada, ele podia estar na festa de Natal, se ele fosse contrariado, ele largava todo mundo, dizia: eu não quero mais saber de vocês, e ia embora. Uhum. Ok. Então tinha um vovô que era muito explosivo e que ele ia para casa, ia para debaixo do cobertor e ficava lá. O que aquele comportamento estava fazendo? Estava ensinando para os filhos e depois para os netos um tipo de atitude, um tipo de resposta diante de uma situação de Tá. contrariedade. Uhum. Então, alguns daqueles, uns sim, outros não, iam fazer coisas semelhantes ao vovô. Talvez 1 em 10, talvez 3 em 10, a gente não sabe, a gente não dá para ter esse Sim. tipo de... Mas o ambiente também pode ser um fator que vai modelando o comportamento. Então, eu estou aqui, aí, por exemplo, alguém da minha família diz: nossa, mas você faz igual o vô, você fica bravo que nem ele, não sei o que. Tá. E eu posso até ter convivido pouco com esse vô. Mas há uma linha histórica na minha família que me ajudou a absorver um pouco daquele comportamento e foi aprendido, foi um comportamento aprendido. Que loucura, Interessante. né? Teve algum caso, nesses casos mais extremos, que a pessoa já desistiu, já está só em casa e ela foi te procurar, assim? Que você pode abrir, assim, claro, sem citar nomes, né? Mas compartilhar, assim, como é que foi um caso, assim, que começou e tava trevas, não conseguia ver luz nenhuma. E aí vocês começaram a conversar e hoje ela tá, assim, outra pessoa? Tem alguma história, assim, que você consegue compartilhar com a gente? Hoje se fala muito num trabalho de equipe, né? Que a gente chama de Legal. multidisciplinar, né? Então, eu como terapeuta, eu preciso entender também que há um lugar importante para a fala, né? A pessoa precisa ser ouvida, sabe? Tem muito, a pessoa quer ser ouvida. Então, o fato de você parar e dar atenção para ela 100%, dizer: me fala, como é que está você? Me fala do teu coração. Então, isso é importantíssimo, mas eu preciso reconhecer que há outras questões, outros elementos que precisam fazer parte desse processo de cura, ok? Então, eu vou dizer para ela: olha, você, nesse momento, você precisa de um acompanhamento médico. Você tem um médico que pode... Ah, não tem. Ah, eu tenho. Então, muitas vezes, eu vou sugerir um médico para essa pessoa, porque esse médico vai entrar, ele vai ouvir também a história, mas vai ouvir numa perspectiva, né, diferente, vai fazer: ó, eu vou te dar essa medicação tal. Então, a gente vai trabalhando em conjunto. Então, ao longo dos anos, eu posso me lembrar de várias pessoas que chegaram muito mal, não é, no consultório. Sim. Malzão mesmo, sabe? Muito deprimido, mas aí você, em trabalho com o psiquiatra, né? E vai trabalhar. Muitas vezes você vai precisar também do apoio do líder espiritual dessa pessoa, do pastor, porque aí é um outro trabalho também mais até devocional. Então você vai trabalhando em equipe para ajudar essa pessoa Legal. a vencer isso. Agora, eu gosto de dizer o seguinte: não existe botões para apertar, ou não existem botões para apertar. Ou seja, às vezes aquilo que se formou durante anos,
A gente não tem um botãozinho, né? E hoje nem é mais botão, né? É touchscreen, né? É. Para mudar tudo, é só passar o Esse dedo. aqui não quer Então, eu mais. sempre digo, olha, você aprendeu algumas coisas na sua vida que agora nós vamos levar um tempo para você desaprender. Então, meu primeiro movimento é apagar o incêndio. A Sim. pessoa está muito deprimida, muito deprimida. Eu preciso ter tempo com ela, às vezes, mais de uma vez na semana. Eu preciso do psiquiatra entrando com a medicação apropriada. Às vezes, o líder espiritual dessa pessoa também. Então, nós vamos trabalhar em equipe para isso. Então, apagou o incêndio, tá. Mas aí eu tenho questões na alma que precisam ser alcançadas, né? Primeiro identificadas, depois reaprendidas, né? Tem que aquele comportamento X tem que sair e outro deve ser adquirido. E isso leva tempo, né? Então, eu tenho pessoas que caminham comigo há bastante tempo e que elas vão, então, aos poucos, aprendendo a lidar com aquela situação. Porque alguns dos cenários que ela enfrenta não vão mudar. Se ela, por exemplo, dizia, eu era feliz quando meu pai era vivo. Bom, o pai não vai voltar. O pai não vai voltar. Porque minha mãe não me entende, meu pai que me entendia, etc. e tal. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa reconstrução. Né? Nessa reconstrução. Então, o pai não vai voltar. Você vai aprender a olhar, lembrar desse pai de uma maneira branda, amorosa. Algumas vezes vai chorar? Vai chorar. Tá? E faz parte disso. Sim. Mas vai aprender, vai redimensionar. Como na nossa casa que a gente arruma os móveis ali, isso aqui, eu vou tirar essa mesa daqui, colocar. Na nossa mente a gente precisa fazer isso também. Colocar as coisas no devido lugar para aprender a lidar. Agora, há pessoas que são mais rápidas, há pessoas que são mais lentas, e isso não há certo nem errado. Vai depender do ritmo de cada um. Ô, Kleber, e nessa sua experiência, teve alguém assim que você acompanhou que não saiu vivo? Graças a Deus, eu nunca tive nenhum episódio, né, de Que bom. suicídio. Uau. Não tive. E isso me deixa muito feliz e agradecido, porque eu vou dizer, nossa humanidade fica ali a gente fica, sabe, com o coração na mão. Capaz os psicólogos entrarem em depressão. Fica com o coração na mão, porque é uma responsabilidade muito grande. Imagina. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Eu já lidei com experiências, como pastor eu já lidei com pessoas que foram nessa linha e tiraram a própria vida. Nossa. Mas que não tinham a ver com doença emocional. Né? Mas como terapeuta, não tive até hoje, graças a Deus, espero nunca ter. É um sinal que o trabalho está sendo bem feito. Né? Agora, eu me lembro de até uma história assim, que a gente brinca, que a gente ri, mas a vontade é quase de chorar, né? Eu conheci uma pessoa que me disse uma vez, eu fiz um curso de terapia, tal, agora não é um curso livre, né? E que começou a fazer alguns atendimentos, né? Falou, mas o problema é que agora eu estava com 2 pacientes, mas os 2 se mataram semana passada, então agora não estou com nenhum. Meu Deus. Meu Deus, piada pesada. Então ela falou, eu estou com 0 pacientes agora. Eu estou muito chateado. Ai, meu Deus. A gente brinca e ri, Nossa. mas essa é uma responsabilidade muito grande, porque você está trabalhando com o que há de mais profundo, de mais sério. Há muitos segredos da alma que a pessoa nunca abriu, nunca teve coragem de abrir, e ela precisa ter essa segurança, essa confiança ali para fazer isso, né? E aprender a lidar com aquela dor, às vezes, que tem a ver com coisas profundas, um abuso, um negócio que é muito difícil. São experiências, às vezes, difíceis de ser relatadas. A pessoa não consegue dizer na primeira sessão, na segunda. Quantas vezes eu atendi uma pessoa por semanas, meses, até que ela fosse capaz de dizer alguma coisa, ela trouxesse para o processo um negócio que mudou todo o cenário. Você fala, agora faz sentido. Mas aquilo estava tão guardado na alma dessa pessoa que ela vai para a terapia dizendo, eu quero resolver tudo, mas nisso aqui eu não quero mexer porque é um negócio. Então, agora, é libertador quando ela consegue trazer isso à tona e olhar para aquela dor, né? Olhar para aquela dor e dizer, tá bom, dor, e agora? O que eu vou fazer com você? Né? É libertador para ela. Né? Nossa, que legal. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, assim, agora mais voltado para os pais, né? O nosso público é um público mais jovem, né? Mas, às vezes, os pais também ouvem, né, o podcast, vão ver o que os filhos estão ouvindo. Como que um pai pode perceber algumas coisas que o filho está passando, assim, para dizer,
eu acho que o meu filho não tá legal, eu acho que ele precisa de uma ajuda a mais. Uhum. Como que a gente pode perceber isso? Cada pessoa, e isso vale para um bebezinho, para uma criança, um adolescente, um filho adulto, tem o seu ritmo. Você sabe como é que é essa pessoa. Você sabe como é que ela chega em casa, né? Como é que ela se comporta. E aí o pai observa, a mãe observa que houve uma quebra nesse ritmo. Então, poxa, já faz 3 dias que está chegando da escola diferente, né? As abordagens também mudam, né? Para cada pai e mãe, né? Fala, e aí, filho, tudo bem? A resposta, se eu for um adolescente, vai ser tudo. Né? Então, eu às vezes mando uma mensagem para os meus filhos, né? E aí, tudo bem, filho? A resposta é S. S ponto. S. Ok, S. Ou N, né? Sim. Então, os pais sabem esse ritmo do filho. E aí é importante que o pai e a mãe estejam realmente observando. Porque às vezes também o pai já chega, a mãe já chega, ele já está lá dormindo, não sei o quê, ou não tem essa rotina de observação, ele pode perder percepções importantes para a vida dele, né? Então, esse adolescente mudou o ritmo, ele está percebendo que é uma coisa diferente. Eu acho que é sempre bom ter esse tipo de aproximação, de conversa, né? E aí um pouco das diferenças. As meninas, elas são mais verbais, Muito mais. muito mais verbais. Então, o que as meninas, quer dizer, é a mãe ou o pai, né? Quase sempre com as meninas, então, vai ser a mãe. Fala, e aí, filha, o que está acontecendo? Tô percebendo que você está meio tristinha, o que está acontecendo? As meninas querem que a mãe, então, pare de fazer o que ela está fazendo, sente com elas e ouça. Mesmo que elas digam, não quero falar. Mãe, não adianta falar porque você não vai entender. Né? E tarará, elas querem falar. Mas se a mãe tiver um tempo ali, tá bom, filha, então vamos ficar aqui assistindo um filminho com você, mas a mãe quer falar. Se tiver um pouco mais de jeito e tal, vai sair coisas que podem ser úteis. Às vezes, a mãe, e aí, mamãe, papai, não queira tirar tudo da primeira vez. Tá bom? Vai puxando o fiozinho com calma, porque às vezes o filho fala uma coisa e para aquilo que ele falou, a mãe faz 10 perguntas. Né? Eu quero resolver o problema na hora, né? Não, mas aí que você está me falando é preocupante. Eu vou chamar então seu pai aqui, eu vou não sei o quê. Mamãe, vai na boa. Vai na boa, vai conversando. Por quê? Porque o filho muitas vezes ele está dando, ele tá dizendo uma coisa aqui para ver como é que você vai reagir para ele poder dizer a outra e assim vai. Então, vai com um pouco mais de tranquilidade, Sim. mas com objetividade. Já os meninos não, os meninos são menos verbais. Como é que eles funcionam? A mentalidade masculina quase sempre é fazendo alguma coisa juntos. Tá? Então, se há alguma possibilidade, filho, vamos comigo ali em tal lugar? Se ele falar sim, pronto, maravilha. Então, você está indo levar na escola, você está indo fazer alguma coisa, né? Eu gosto de um autor chamado Gary Ezell, ele fala do pai, né, dando um exemplo americano, ele fala, abre a tampa do motor do seu carro, vai lá trocar o óleo, não sei o quê, e chama o seu filho adolescente para trocar com você. Enquanto você está lá pedindo para ele ajudar a trocar, você fala, e aí, lá na escola, como é que está indo, tal, tal, tal. Então, entra num assunto, né, que está a ver, então o menino não vai querer ficar, essa conversa de olho no olho, não é muito para os meninos, né? Então, ele está fazendo alguma coisa, meio que o pai está ali, não sei o quê, enquanto ele está falando. Muitas vezes é assim que acontece, mais com os filhos homens. Mas o que é importante, o pai e a mãe estarem observando como é que está esse ritmo dele. Está mexendo muito no ritmo do sono, da alimentação. Muitas vezes o filho tem mais fome em determinadas épocas da vida, né? Os meninos, as meninas têm mais fome, mas não, tá meio fora. Tem outros fatores que eu posso observar. O humor dele está muito alterado, a fome, né? O apetite, o sono, outras coisas, né? Não quer sair com os amigos. Tem alguma coisa que está me dizendo que algo está fora do lugar? Eu preciso ir atrás disso. Ô, Kleber, e outra dúvida que eu também tenho, né? Eu já conheci, tipo, algumas pessoas que é muito doido, eu não sei muito bem explicar, mas que tem um certo amor pelo sofrimento, assim. Tipo, eu acho que é tipo, é igual uma síndrome, acho que é Estocolmo? Estocolmo que fala que é, acho que é, né? Que você, tipo, você, digamos, é sequestrado e em determinado momento você começa a se apaixonar pelo teu sequestrador, né? Então, eu meio que percebo em algumas pessoas que, tipo, elas têm uma depressão e elas começam a gostar disso.
né? E já percebi que tem até algumas pessoas que têm isso desde crianças. E eu acho isso um tanto quanto surpresa, assim, sabe? Como que surge isso? Por que isso acontece, assim? Então, você sabe que mesmo as dores e as dificuldades da vida, elas têm os seus ganhos. A minha esposa, por exemplo, brinca dizendo que é o seguinte: olha, um dia feliz. Ela sempre foi assim, ela continua sendo muito inteligente e sempre as notas dela sempre foram ótimas na escola, Uhum. né? Então ela dizia assim: um dia feliz era o dia que eu estava com febre, que minha mãe dizia: tá bom, então hoje você vai ficar em casa. Aí eu ficava assistindo programa de televisão e minha mãe fazendo bolo para mim, levando pipoca no sofá enquanto eu assistia. Sim. Né? O que é isso? Um ganho. A gente chama isso na psicologia de ganho secundário. Então a pessoa está deprimida, mas como ela está muito deprimida, ela ganha atenção extra, ela ganha algumas coisas extras e isso se torna Talvez é uma carência, alguma coisa e isso se assim. torna reforçador, não é? Aham. Então algumas coisas acontecem e às vezes ela nem ganha nada externo, tá? É ganho dela mesma, ou seja, ela sente uma autocomiseração, uma pena de si mesma, de ficar Uma autopiedade, uma né? autopiedade, dizendo, tá vendo, olha. Então, aquele sentimento forte de autocomiseração, de autopiedade, se torna para ela reforçador. Internamente, ela justifica muita coisa que ela sofre e passa na vida, porque é assim mesmo, as pessoas não gostam de mim. Então, ela justifica isso, ela Mas explica é doido você internamente. gostar disso, né? Porque eu fico, Então, tipo assim, eu acho que na adolescência eu passei um pouquinho por isso, assim. Eu lembro que eu ficava no Tumblr, assim, no Pinterest, né? Pesquisando coisas de depressiva, não sei o quê, e gostava só das músicas depressivas, não sei o quê. E um amor, assim, pelo sofrimento, né? E eu não consigo muito bem hoje entender por que isso, sabe? há pessoas que têm uma personalidade Mais mais melancólica, né? melancólica. Então, os músicos, né? Tem Aham. muita música bonita hoje que nasceu desses momentos Sim, de bad. de bad, né? Exatamente. Então, pessoa, aquela música que ele tá lá com seu violão e chorando, aquela olhando para as estrelas, por que você não me ama e tal. E saiu uma Aham. coisa legal, saiu uma poesia linda, saiu um quadro sensacional. E os artistas têm muito isso, não é? Sim, De um pouco dessa personalidade mais melancólica. Ok, isso é ok, sim, sim. né? Não há problema nisso. Mas como não se entregar, Então, né? aí que tá. Eu acho que o ponto fundamental é a pessoa perceber isso. A nossa É, né? consciência, eu preciso aprender a perceber os meus gatilhos, né? Dizer, opa, opa, pera um pouquinho só. Tudo bem, eu me aceitar é ok, eu perceber que eu tenho meus limites é ok e tal, mas começar a curtir, né? O Uhum. meu sofrimento, isso não é ok. E não somente isso, sabe? Eu acho que é tão precioso quando nós temos alguém para quem a gente pode dar algumas liberdades. Então, Uhum. vocês dois podem um chegar para o outro, ó, uma hora que eu estiver exagerando, você me ajuda a lembrar, a me trazer, eu Sim. estou dando essa liberdade para você, pode ser? Entendeu? Sim. Isso é joia, eu acho que isso é legal. Essa semana eu respondi uma pergunta para o nosso programa que era assim, eu me sinto muito retraída nas minhas conversas. Então, se eu vou numa festa, eu não gosto de falar, etc, etc Uhum. e tal. Se eu tenho um amigo bacana, uma amiga bacana, né, que para quem eu posso dar essa liberdade de quando eu for numa festa, eu tô me treinando. Então, hoje eu quero falar pelo menos com 3 pessoas, tá bom? Porque o normal é essa pessoa entrar e sair da festa e não Não falar com falar com ninguém. ninguém. Sim. Eu quero falar com pelo menos 3 pessoas. Depois da festa, eu vou perguntar para você como eu fui, para você me avaliar. Você pode me ajudar? Eu acho que é um treino bacana. Legal. É Não é um mais treino. um treinar, então. Exatamente. Então, Sim. porque aí o outro tem a liberdade de dizer para você: eu ainda acho que você Sim. falou com 3 pessoas, mas, você trocou 3 frases. Ok, isso já é Sim. vantagem, mas vamos aumentar para a próxima vez, você falar 5 frases? Eu preciso ter Sim. alguém para fazer esse bate-bola comigo. Interessante esse negócio de dar a liberdade, né? Porque a gente Isso, vive numa geração que onde eu não posso mais discordar. isso, Eu não Meu posso Deus. mais te confrontar, né? isso, Eu lembro até uma vez, assim, uma pessoa que eu tinha uma certa intimidade e eu observei que ela tinha um amorzinho pelo sofrimento dela. Aham. Toda vez que eu ia perguntar como é que ela tava, ela... Então, sabe como é que ela é em casa, né? Tem isso aqui, a minha mãe não sei o quê, tá, beleza. Outro dia eu fui lá conversar. E aí, como é que tá? Não, tô bem, mas tem esse negócio aqui. Então, a pessoa parece que ela tem que ter Sempre alguma tem que ter coisa. um problema, né? Sempre tem que ter alguma coisa, né?
Então, dá para ver que é justamente isso. Ele fala um pouco disso para ter essa compaixão. Até que um dia eu cheguei para ele e falei: Fulano, você já percebeu que todas as vezes que eu vou perguntar como é que você tá, você nunca tá bem? Sempre tem alguma coisa que não tá bem. E eu acho que aquilo ali foi meio que um tapinha assim, mas para ele, poxa, cara, será que minha vida é tão ruim assim? Sabe? Uhum. E eu lembro no período que a Lari tava com ansiedade, assim, uma das coisas que a psicóloga falou para ela é o seguinte: chega no final do dia e faz um caderninho de gratidão. Isso. Nossa, Começa a foi. botar Ajuda no muito, papel. Bota no Demais. papel. Tenho até que voltar a fazer isso. É, Nossa, isso é muito legal. E não eu, faço por preguiça, eu mas comecei a faz fazer diferença. também depois que ela fez, e eu também tava meio bad, assim, né? Porque tu só consegue ver coisa ruim. Eu É lembro que eu verdade. só via coisa... Eu não conseguia mais ver coisa boa, sabe? Tudo É. era ruim. É até uma dica para quem tá assistindo aí: pega um caderninho que tá lá parado e É. começa a escrever, né? Final do dia lá. O que teve de legal? Poxa, hoje eu almocei aquele bife que eu gosto, né? Que sejam coisas simples, né? Mas quando a gente coloca todas Hoje eu as... respirei. Exatamente. Quando você coloca tudo as coisas boas, Nossa. parece que aquela coisa ruim que aconteceu, ela até fica pequena. No meio de tanta exatamente. coisa boa, né? E aí a gente entra num lance que eu queria que você comentasse um pouquinho, que parece que falta para nós hoje, que é o lance do contentamento, sabe? Parece que nem você falou, quando eu sou o primeiro, eu quero ser antes do primeiro. Quando eu sou o terceiro, eu quero ser A o gente segundo. é muito ingrato, é uma geração muito ingrata, né? Eu nunca estou contente, assim. Como as pessoas podem começar a entender que a gente Pode falar, desculpa. tem o que agradecer, a gente tem o que viver, Até sabe? essa questão da felicidade, né? De sempre vir, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um apartamento, eu vou ser feliz. E a felicidade nunca chega. Exatamente. Tipo, nunca eu sou feliz. Nunca eu sou contente, né? Eu gosto de pensar no contentamento como sendo um filho da gratidão. Né? Legal. Eu vou aprender, e isso é um aprendizado. Eu aprendo a viver contente. A gente tem o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses 4, ele fala isso. Eu aprendi viver contente em qualquer situação. Ele diz, eu sei passar fome, deve ter passado uns perrengues assim altos, Nossa, né? imagina. Sem comer e tal, e sei estar numa mesa que tem tudo. Falou, eu sei ficar contente tanto de um jeito quanto do outro. Isso é um aprendizado. A gente E a não maturidade, nasce... né? Exatamente, essa é uma palavra-chave, maturidade. Porque não é uma coisa que eu nasci sabendo. Tudo bem, tá? Tem umas pessoas que são mais easygoing, tá? Que são mais de boa, tal. Tem. Outras menos, tá? Geralmente quem é mais sistemático, quem gosta mais de organizar ali, ele não vai ser tão easygoing assim. Ele vai querer primeiro deixar a coisa tudo, né, quadradinho, bem arrumadinho, bem... E às vezes as coisas não estão. O perfeccionista, ele sofre porque ele quer que tudo esteja ali perfeito. E essa E é uma perfeição escravidão. não vai acontecer. Então, o contentamento é você lembrar, dizer o seguinte, olha, eu fiz uma lista de 5 coisas para hoje, consegui fazer 3, graças a Deus, ainda bem, as outras 2 vão para amanhã. E não aqueles, pô, que porcaria, minha vida é uma droga, nunca consigo fazer os 5 Mas eu acho que é uma disciplina, Uhum. porque eu acho uma das coisas que eu mais luto na minha vida é com o perfeccionismo, né? E eu lembro até de eu sempre ver coisa ruim, sempre reclamar e sempre só conseguir ver coisa ruim, né? Como tu falou, da listinha, né? Nunca tô boa o suficiente e tudo mais. Aí eu lembro que, tipo, eu falava uma vez pro meu psicólogo, meu Deus, cara, eu não aguento mais o perfeccionismo, porque é uma escravidão. Tipo, uma escravidão. Ele falou uma vez assim pra mim, Lari, tem algumas lutas que a gente talvez vai lutar pra vida inteira. Isso mesmo. Mas tenho lutas que eu luto até hoje, ele falou. Mas cada vez que eu volto pra elas, eu volto um pouco mais forte. E eu percebo muito isso na minha vida, sabe? O perfeccionismo, eu já vejo que eu já consigo lidar muito melhor. Mas, claro, que eu volto e meia, eu tenho resquícios disso. E é um desafio pra mim, tipo, me contentar, sabe? Porque constantemente eu tô, ainda mais com as redes sociais, a gente constantemente tá nas redes sociais, e é difícil contentar. Então, pra mim, eu percebo muito que é uma disciplina. Tipo, eu tenho que escrever o que foi bom no meu dia. Eu tenho que parar e olhar, sabe? Senão, se eu for me deixar levar, eu só vejo coisa ruim, sabe? Isso mesmo, isso mesmo. Eu gosto de pensar você falou em maturidade, eu muitas vezes falo no consultório da curva da maturidade. Curva da maturidade não é uma rampa, que você está aqui, amanhã você está aqui, depois da manhã você está lá. Não, ela é aspiralada. Né? Legal. Então, se a gente pensar, você está aqui,
Aí amanhã o dia pode ser muito diferente. Então você tem aquela quebra, mas quando a própria curva do crescimento aqui leva você um pouco mais alto do que você já teve. Né? E quando você cair de novo, a sua queda já não vai ser tão baixa como essa, ela vai ser um pouco. Então você tem um movimento de crescimento, mas numa dinâmica de humanidade. Né? Uma dinâmica de, poxa vida, eu não sou anjo, eu sou um ser humano, né? Sou um ser humano e vou vivendo essa batalha de crescimento, de maturação, né? Nas minhas emoções, nas minhas relações, na minha fé. E até aceitar isso é difícil, né? Exatamente. Tipo assim, pra mim aceitar que, calma, Larissa, você nunca vai ser perfeita, nunca, a tua vida nunca vai estar 100% perfeita. Pra mim, já foi muito difícil me encontrar nesse lugar, sabe? Pensar, meu, a minha vida nunca vai ser perfeita, sabe? Como eu queria que fosse, mas nunca vai ser, né? É isso aí. Minha esposa me ajuda, sabe, Larissa? Porque eu gosto da perfeição também, eu gosto de fazer a coisa certa. E às vezes ela me ajuda muito e eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo aqui sobre essa questão da perfeição. Ela fala assim, cuidado com o pontinho preto no lençol branco. Então isso me ajuda, porque às vezes o lençol tá tão bonito, né? Branquinho, mas tem um negocinho preto ali. E só olha E o negocinho preto. o olho da gente parece que já vicia, né? Já vai direto naquele Já vai pontinho lá. preto. Mas isso aqui... Então, aquilo que você falou do amigo, né? Isso, mas o que vem depois do mas, muitas vezes, que é o problema. Então, eu preciso lembrar, olha, eu sou amado, sou não sei o quê, tarará, 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 mas eu preciso ter cuidado com esse mas. Esse mas, ele é legal quando ele se torna um desafio na minha vida, e não quando ele se torna um motivo de depreciação, de rejeição, e aí, para que a gente está falando de depressão, né? De depressão também. E eu também acho que é muito do treinar os olhos. Porque eu percebo, né, quando você só consegue olhar pro pontinho preto, em todas as áreas da sua vida vai ser assim, né? Tipo, você até Exatamente. gosta de você, mas tem o teu cabelo que, cara, se o teu cabelo não tá bom, tipo assim, você por inteiro não tá bom, né? Você tem ali uma namorada, uma esposa, não sei, né, o teu parceiro e tudo mais. Aí você gosta dele, mas tem isso aqui que você não gosta. Você coloca todo o teu olho naquilo, ou no teu trabalho, ou em tudo assim o que for, você só consegue olhar para aquele negócio. E eu creio que quando você olha muito para uma coisa só, parece que ela fica enorme. Você Né? acaba querendo meio que se tornar aquilo, né? Hoje eu estou triste, mas eu não sou triste. Eu estou assim, né? Você não é porque você hoje teve um dia ruim que a tua vida é ruim. Acho que as pessoas elas tendem muito a generalizar, não, porque tá tudo ruim. É o perigo lembro da que idealização, né? Então, eu idealizo o meu casamento, eu idealizo a minha profissão, idealizo a minha igreja, idealizo os meus amigos. E aí, há uma batalha, porque frustra, isso né? aqui que é ideal, esse casamento aqui é perfeito, e o meu não é. E aí eu comparo um com o outro, então joga fora isso, né? E vai por aí, nessa questão da idealização, o império da idealização. Desse dá um filme. Tinha uma orientadora de estágios na nossa faculdade, Débora Ramon, né? E ela tinha na sala dela um quadro de uma mandala, se eu não me engano. E ela não tava pintado tudo, estava uma parte pintada. Quando eu vi aquele quadro, eu fiquei, gente do céu, ai meu Deus, alguém pinta o resto desse quadro, sabe? E daí um dia ela me explicou que foi fazendo uma pós em espiritualidade, assim, se eu não me engano, de que era especialmente para deixar incompleto, para tipo assim, para se acostumar que as coisas muitas vezes não vão estar perfeitinhas, não vão estar pintado perfeitamente, sabe? E ela colocou num quadro assim para lembrar disso, sabe? E eu falei, nossa, eu Muito precisava interessante. disso assim, de coisas incompletas, porque senão até tipo assim, em tudo, você entra num lugar, eu gosto muito de decoração, por exemplo. Eu entro num lugar, eu tenho que me imaginar como que seria perfeito aquele lugar. Eu não consigo aceitar que aquele lugar tem uns fios pra fora, que tem algumas coisas feias, Lara sabe? não pode entrar num lugar imperfeito. Eu já... Às porque vezes eu olho tudo pra quer ela mudar. e falo, eu sei o que você tá pensando agora. Você tá pensando em mudar isso tudo? Tô. Esse piso, esse teto, tudo. Né? Mas é exatamente isso, né? De aceitar que a vida não é perfeita. Exatamente. Né? Aceitar a Exatamente. imperfeição, né? Ô, Kleber, e como que a gente, então, consegue ajudar quem tem depressão? Vamos lá. A gente como um familiar ou um amigo. A primeira disposição deve ser a de ouvir. Né?
Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente está vendo que está sofrendo. Uhum. Eu ouço dos meus pacientes, às vezes, relatos assim. Então, minha vizinha chegou para mim e falou assim, sai dessa vida, não sei o quê, não sei o quê, e me deu um sermão. Só que Meu Deus. aquele sermão me deixou pior do que eu Pior. estava. Porque eu Aham. me senti, além de tudo que eu já tenho, culpada por não fazer o que ela me disse. Aham. Sim. A grande questão é nós sabermos ouvir. Quer dizer, eu estou vendo que você não está legal esses dias. É impressão minha ou de fato você não está bem? Uhum. Talvez a pessoa disse, é impressão sua. Ok, essa fala dela quer dizer alguma coisa. O que eu Uhum. entendo dessa fala dela? Estou dizendo, primeiro, que ela não está querendo falar sobre o assunto. Está dizendo, fica longe. E eu posso dizer, tá bom, mas deixa eu dizer, se você em algum momento quiser conversar, eu estou à disposição. Tá bom? Para a gente conversar. Acho que eu gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa que me faz bem. Entende? Então você já começa dizendo para essa pessoa do quanto você aprecia. Não vá mentir, fale a verdade, porque é seu Sim. amigo, é seu irmão, é seu primo, é sua mãe, é seu Sim. pai, é uma pessoa que você ama. Talvez a pessoa diga, mas o que eu vou falar você não vai entender. Pode ser, realmente eu acho que talvez eu não entenda tudo. Mas se você deixar, eu posso entender pelo menos uma parte. Sensibilidade, né? Eu posso entender uma parte. E o que eu quero mesmo é dar para você a oportunidade de falar o que você quiser falar. Porque a pessoa diz, o que você quer que eu fale? O que você quiser. Então, essa é uma primeira questão. Junto com isso, você deve pedir a Deus por essa pessoa, deve orar por ela. Uhum. Deus, eu estou vendo que o meu filho, meu marido, meu primo, minha esposa, não está legal. Eu queria pedir que o senhor preparasse um momento para eu conversar com ele. Uhum. Né? Eu tentei falar, mas ele não conseguiu. Etc. Em terceiro lugar, quando essa pessoa abrir o coração, faça todo esforço para não julgar. Uhum. Porque às vezes ela tem um erro que ela cometeu, assim, absurdo. Então, lembra que eu falei lá do marido daquela minha amiga? Então, eu acabei saindo com ele. Uhum. Como você fez um negócio desse? Como é que você não... Ela é sua amiga. Então, aprenda a não julgar, não se coloque na posição de juiz. De quem quer que seja, por qualquer coisa que ele diga, qualquer coisa que ele diga. Mesmo que aquilo contrarie o que você pensa. É claro que você vai poder responder, tá, e você está feliz com isso que você fez? Você acha que foi isso? E como é que isso está repercutindo para você? Você vai ajudar essa pessoa, ela, a refletir. Como é que nós vamos lidar com isso? Aí, veja, você não é terapeuta, e não precisa ser terapeuta do marido, da esposa, do filho, Sim. tarará. Você pode dizer, bom, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, eu quero ajudar você nesse ponto. Sim. Agora, às vezes é um caso de você dizer, vamos procurar alguém que possa te ajudar melhor? Você possa abrir o coração e falar? Né? Então, você faz a ponte para ajudar essa pessoa que está em sofrimento emocional. Né? Que está em sofrimento. Lembrando sempre que, às vezes, a gente tem até certa curiosidade de ver, tá, mas eu quero entender o que está acontecendo lá dentro. Eu vou, às vezes, mexer em questões do coração que eu mesmo não vou saber lidar. Né? Então, eu entendo o meu limite. Veja, eu trabalho como terapeuta, mas eu não sou terapeuta dos meus amigos. É Sim. claro que eu estou pronto para ouvi-los quando eles querem me falar. Mas eu tenho aquele limite da pessoa. Ela chega até ali, né? Chega até ali, ela quer falar até ali. Às vezes é o caso do marido, da esposa. Não, mas eu sou seu marido, eu sou sua esposa, você tem que me contar tudo. Né? Não, há questões que ele deve ter a privacidade de falar com alguém que não é pai, que não é parente, que não é familiar, que não é amigo tão próximo, para ela ter liberdade de falar o que deve falar, como uma pessoa que sabe ouvir e que sabe conduzir. Então, saber ouvir, orar por essa pessoa e se colocar numa posição de auxílio, né? Eu acho que são, pelo menos, passos iniciais importantes para ajudar essa pessoa que está em sofrimento emocional. Legal. E existe uma integração assim, da parte espiritual com a parte psicológica, né? Como que você acha que essa parte espiritual, a relação com Deus também, como que a pessoa pode
começar a praticar algo que possa ajudar Porque elas. tem muitas pessoas que falam, né, que depressão é falta de Deus, né? Ouço muito isso, falando que depressão é falta de fé, Uhum, né? Você não está confiando em Deus. Tá, o uhum, deprimido ele pode ter uma crise de fé, como o não deprimido sim, também. Não tem aham, a ver com a depressão, né? Agora, a depressão pode acentuar a crise, uma crise espiritual? Pode, mas essa crise já estava lá, ela só Sim. aumentou, uhum, entendeu? Só aumentou. Agora, eu vou usar a seguinte comparação, tá? Imagine que a gente está trabalhando, você está fora de casa há semanas, quem sabe meses, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nessa hora, tudo que você quer é voltar para sua casa, deitar na sua cama, uhum, colocar sua cabeça no seu travesseiro, né? Que tem já a marca da sua cabeça, a fronha que tem já o seu cheiro, uhum, tudo que você quer. E quando você tiver, depois chegou, tomou banho, colocou seu pijama, não sei o que, deitou na sua cama, você diz, ufa, que delícia, que bom estar na minha casa. Todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E nós não vamos nos sentir completos se não voltarmos para o nosso lugar de descanso, para o nosso lugar em que a gente se sente em casa. E o lugar onde a gente se sente mais em casa não é na nossa casa apenas, mas é nos braços de quem nos criou. É aquele abraço com Deus. Você diz, ufa, como é que eu não voltei para casa antes? Como é que eu não voltei para esse abraço antes? Então, o nosso emocional, ele tem as suas dinâmicas, assim como o nosso corpo tem as suas dinâmicas, mas a nossa conexão com, com Deus, com o eterno, também tem as suas próprias dinâmicas, e a gente não pode ignorar isso. sim, Eu acho que o grande erro do ser humano é quando ele diz, eu me resolvo, eu me basto. Pode deixar que isso aqui eu resolvo. Eu vou pegar um monte de livro, vou pegar um monte de coisa, vou pegar... E eu me resolvo. Por que você tem que se resolver sozinho? hum, Porque quem criou você, cara, é o seu fã número 1. É quem mais está afim de te ajudar. Você acha que a sua mãe é seu fã número 1? Não, ela é número 2. O pai, 2, e o pai e a mãe. O número 1 é quem criou você, quem trouxe você à vida, quem está realmente, que conhece você desde antes de você nascer e que vai com você até o final da linha. Então, dá uma chance para Deus, busca Deus, né? Deixa Ele ajudar você. Um dos salmos favoritos que eu tenho é o Salmo 42. E o Salmo 42, ele tem um diálogo interno fantástico, que eu sempre recomendo. Ele diz assim, imagina, o salmista ali, não, nesse caso não é Davi, né? É um dos uhum, filhos de Coré. Ele diz assim, por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está tão inquieta dentro de mim? Então ele está conversando com ele mesmo, dizendo, pô alma, o que está acontecendo aí? O que está pegando aí? Né? Todos nós precisamos desse diálogo interno. uhum, Todos nós. Tem hora que a gente tem que falar, ô Kleber, o que está pegando aí? Mas em seguida ele completa dizendo, e ele está falando para ele mesmo, dizendo, espera em Deus, pois espera em Deus, pois Ele é a sua esperança. Pois ainda o ajudará, auxiliará, se a frase é mais ou menos assim. Ou seja, ele dizendo para ele mesmo, ô Kleber, o que está pegando? Para em seguida dizer, meu, confia em Deus, cara, vamos lá, coloca a sua fé em Deus. Então, eu acho que isso fecha um ciclo de estabilidade, sim, né? Porque se você fica só no emocional, fica faltando um sim, pedaço, exatamente. né? Se você vai para o espiritual, isso completa um ciclo, porque você se conecta com quem te criou. Sim. Eu sentia muito isso, assim, na época com síndrome do pânico, né? Junto ali a depressão. Tipo, por mais que eu tinha o Eric do meu lado, sempre me apoiando, sabe? Sempre tentando me ajudar da melhor forma. Por mais que eu pesquisava muita coisa sobre depressão, eu assistia muita coisa, lia muita coisa, sabe? Mas mesmo assim, faltava algo, sabe? Uhum. Faltava algo pessoal, tipo assim, faltava realmente um criador, assim, falando com a Larissa, sabe? Aham, aham. Sem o Eric, sem ninguém, só a Larissa em si, né? E eu achei muito legal que você trouxe os salmos, né? Aham. Porque se a gente for ler os salmos, ele é muito rico, porque são os salmistas, né? A maior parte deles era o rei Davi.
eles, tipo assim, uma expressão, eles vomitando, assim, É, para é, Deus um monte de coisas, né? Eles é, desabafando e colocando para fora, realmente, que a gente precisa é, colocar para fora, né? A cura, é. quando a gente coloca para fora, né? E eu lembro que eu me sentia muitas vezes com vergonha de Deus, tipo assim, nossa, eu penso tal coisa de Deus, o que que ele vai achar de mim, Aham. sabe? Aí eu lembro que uma vez, assim, na aula da faculdade, comecei, assim, do nada a pensar em muita coisa na minha cabeça e pensava muito mal de Deus, sabe? Como Aham. que Deus permitiu isso aqui? Cara, como que Deus pode fazer isso daqui, sabe? Aí eu lembro que eu fui conversar com um pastor amigo nosso e professor, o Mário, e ele falou: Larissa, querida, despeja tudo pra Deus. Uhum. Fala pra Deus. Coloca pra fora tudo o que você sente sobre ele, sabe? Uhum. Fala: Deus, eu te detesto, sabe? Eu lembro que eu fui pra casa chorando aquele dia. Eu entrei no meu quarto, assim, eu dei um berro, sabe? Eu falei: Deus, eu te detesto. Uhum. Eu não consigo entender por que você fez isso ou aquilo, por que você permitiu tal coisa, sabe? E pra mim, assim, foi muito libertador, Uhum. sabe? Porque ao mesmo tempo, antes eu tinha medo, assim, de ai, o que que Deus vai pensar de mim? Só que ele já sabia. Aham. Ele já sabia sobre os meus Uhum. sentimentos, ele já sabia, né? E a gente tem, às vezes, pai e filhos, a gente tem algumas Uhum. brigas, né? Uhum. E não há nada que eu já não sentia que ele não soubesse, Uhum. Uhum. né? E eu falar aquilo, só que foi igual o salmista, né? O salmista, muitas vezes, ele começava a falar, tipo assim, Deus, eu não entendo por que você fez isso, porque não sei o quê. Ele começava meio, oh Deus, e ficar meio revoltado. Aí ele vai indo, ele vai orando e tudo mais, e Deus vai acalentando o coração dele. No final É, ele é. começa, Deus, é tudo sobre você, sabe? Me Aham. perdoa, me faz Uhum. seguir, me faz ver a esperança em ti. Uhum. Eu lembro que foi muito essa experiência, assim, eu comecei a minha oração, tipo, Deus, eu te detesto. E Uhum. no final eu tava tipo, Senhor, me perdoa, sabe? Uhum. Eu, igual Agostinho, Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Eu Isso. não tenho Aham. como te deixar. Para Uhum. onde que eu vou? Que Aham. vida que eu tenho além de ti, sabe? Eu vou voltar para aquela minha vida mesquinha que eu Aham. tinha, para Uhum. aquela minha vida egoísta. Eu não tenho para onde ir, sabe? Uhum. Por mais que eu não entendo várias coisas, Deus, eu prefiro ficar aqui nesse lugar, sabe? Onde eu Isso. tenho o teu conforto, a tua esperança. E tem Uhum. muitas coisas de lá que até hoje são dúvidas Uhum. minhas, Uhum. que Deus não me respondeu, sabe? Aham. E que eu ainda tenho dificuldade, que hoje eu já tenho, que eu já consigo ser muito mais forte sobre Aham. ela, sabe? Não me machucam como me machucava naquela época, mas que eu consigo ter mais confiança em Deus. Aham. Tipo assim, eu não entendo, mas eu dependo. Isso. Eu decidi parar de tentar entender, porque na minha Isso. cabeça eu tinha que entender tudo, sabe? Eu Aham. tinha que entender todo o sofrimento e tudo que Deus tá fazendo, sabe? Aham. E ele, tipo, meio, Larissa, você não tem que entender tudo. Menos. Menos. Sabe? Calma. Você precisa aprender a depender. Eu lembro que quando eu parei, então, de olhar de olhar, tipo assim, que eu precisava entender tudo e ter o controle de tudo, tipo assim, despejar meu controle para Deus e falar: Senhor, faz, sabe? Eu só quero viver, Senhor. Eu não quero mais ter o controle da minha vida, porque até Isso. agora, tendo o controle de tudo, isso só me causou ansiedade, depressão e a minha alma está toda abatida, né? Uhum. E quando eu percebo, quando você consegue realmente entregar esse controle, aí o Espírito Santo começa a fazer algo na sua vida e começa a te dar até um certo contentamento e começa a fazer algum sentido e você começa a depender mais de Deus, sabe? E eu acho que isso é libertador, assim, por mais que algumas pessoas podem não acreditar, sabe? Que, isso é bobagem, é espiritualidade, não sei o quê, depressão não tem cura, não sei o quê. Mas, assim, eu creio muito que o nosso Criador conhece, sabe? E essa experiência também é única, né? Eu não tenho como fazer encaixar na cabeça de outra pessoa, mas eu posso totalmente afirmar que ela é real, sabe? Que essa experiência com o Pai me sustenta nos dias, Isso. sabe? Nós nascemos sem controle de nada. A gente não determina a hora que vai nascer, do jeito que vai É, nascer, nada. Nós vivemos sem controle e vamos morrer sem controle. Mas, eita negocinho difícil, rapaz, nossa. porque o tempo inteiro a gente está chorando por causa dele, né? É. Nós não É, sabemos se estaremos vivos daqui 5 minutos. pois é. Não sabemos, né? Entretanto, nos tortura a alma saber que a gente não tem controle sobre algumas coisas que nós Sim, gostaríamos de ter. Isso que você disse é tudo. Deus, sim, eu não tenho controle e eu quero reconhecer isso agora. E sim. isso muda tudo na nossa vida. Muda. Então, o lugar de controlador, que é um lugar que eu aprendi
a viver, mas um lugar que me traz muito sofrimento, eu posso viver como cooperador. Legal. Legal. Aí sim é um lugar de conforto e um Legal. lugar de produção, um lugar de realização. Por que cooperador? Porque Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo na minha vida. E aí o meu trabalho é cooperar com Ele Não é naquilo mais que Ele está controlar, fazendo. é Não é mais cooperar. controlar, não é? Eu não estou mais controlando nada. Ele é o protagonista e eu sou o coadjuvante. Muito bom. Durante muitos anos eu quis fazer o contrário. Agora, Aham. Ele é o protagonista. Ok, Senhor, então o roteiro é seu, né? As câmeras estão no Senhor, e aí, a hora que o Senhor quiser, eu entro em cena. Sim. Isso muda tudo. Muda tudo. Muito bom. na nossa E Kleber, o que se poderia assim finalizar falando para alguém hoje que talvez está assistindo e fala, poxa, eu acho que eu tenho depressão, ou eu tenho depressão e está escutando esse podcast? Quero dizer novamente o que eu disse antes, que é volte para o abraço do Criador. Talvez alguns de nós digam, não, mas eu tenho Deus assim, sabe? Eu tenho Deus no meu coração. E aqui eu quero dizer uma coisa importante. Durante muito tempo, nós podemos pensar que temos a Deus. Mas o que vai fazer diferença é Deus nos ter. É Deus nos ter. Pode parecer até a mesma coisa, mas não é. Quando eu tenho a Deus, então eu estou recebendo uma visita na minha vida, né? Deus, então, que legal que o Senhor está aqui na minha casa, preparei esse quarto de visitantes aqui para o Senhor, e então, olha, fica à vontade, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar, eu estou no quarto ao lado e tal. Então, você tem a Deus recebendo ali na sua casa como um visitante, etc e tal. Mas vamos pensar no contrário, quando Deus tem você, é você que está na casa dele, é você que está, ele que vai falar para você, Kleber, que bom que você está aqui, e eu preparei para você esse lugar. Então, passa a escritura da sua vida para Deus. Dizer agora, Senhor, eu quero que o Senhor me tenha. Né? Deixa Ele ficar no comando. Deixa Ele ficar no comando e diz. Então, vamos combinar que o Senhor vai dizendo e eu vou seguindo, né? E não o contrário. Porque eu já vi que o contrário só me leva para trás e só me dá prejuízo. Então, eu quero fazer do seu jeito. E também, se o seu coração está sofrendo, peça a Deus, Deus, coloca alguém na minha vida, Deus pode mostrar para você um terapeuta, alguém que tem uma boa base de vida, uma boa compreensão sobre fé, que pode ajudar você, às vezes um conselheiro, mas coloca alguém na minha vida que pode me ajudar a caminhar. Não caminhar nesses sozinho, passos. né? Não se entregar Exatamente, assim, né? Exatamente. Muito bom esse lance de Deus me ter, né? Porque se eu entendo que é Deus quem comanda, né? Eu entendo que a minha vida está sendo guiada, está sendo comandada. Né? Ainda que tenha sofrimentos, o meu olhar para o sofrimento vai mudar. Porque às vezes eu posso olhar para o sofrimento e então entender assim, poxa, tem alguém que está comandando isso aqui. Surgiu um sofrimento aqui. Então não foi por acaso que ele surgiu. Alguma coisa esse cara que me comanda quer me ensinar A nesse vida sofrimento. começa a ganhar sentido, né? Exatamente, encontrar sentido na tua dor, né? Entendendo que você saiu do papel de controle, né? Como é bom ter um Deus que tem essa... E se a gente pensar na questão da injustiça, então é impossível você viver no mundo sem ser atingido por ela. Impossível, é como andar na chuva, você vai se molhar. Agora, então a injustiça chegou na sua vida de uma maneira inesperada, de uma maneira que está machucando você, e você vai perguntar para o seu comandante, então, né? Para o seu hóspede, porque agora é você que está na casa dele, e vai falar, chegou isso aqui, na minha vida, o que eu faço com ela? Então a dor está presente, a adversidade, a frustração, a chateação está presente, mas tem alguém para quem você pode perguntar o que fazer com ela. Sim. Muito bom. Muito bom, Kleber, muito bom estar com você aqui. Que conversa preciosa. Que bom que isso pode ficar registrado, né? E eu já estou pensando em 200 mil cortes que eu vou fazer nesse podcast para cada um para uma situação específica. Obrigado. Eu que agradeço. Super honra para mim. Muito legal esse papo da gente aqui. Muito bom. Que Deus continue te abençoando muito na sua jornada, que você possa continuar ajudando muitas pessoas, né? Isso é muito precioso, né? Amém. Fico feliz. E a gente também ficou muito feliz com esse podcast, né? Muito bom. Prazer. Obrigado. Gente, obrigado por você que ficou até agora ouvindo a gente. Para você que está no Spotify, não deixa de seguir a gente. Para você que está no YouTube, não deixa de dar um joinha lá, de se Compartilhe inscrever. esse vídeo com alguma pessoa Exatamente. que você percebe que precisa escutar essas palavras, né? A gente às vezes acha que um compartilhar não é
nada a ver, mas às vezes faz Pode muito fazer sentido, muita diferença, né? É. Gente, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu!